Olá, cá estamos nós novamente reunidos para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Essa é a nossa aula número 4 para agente escrivão da Polícia Federal. Estão lembrados do último assunto da aula passada? Sim, falávamos a respeito de crase, não é isso? Nós já fizemos em aulas anteriores comentários a respeito da ortografia, da regência, falamos de alguns pronomes, não é isso? E agora estamos trabalhando a crase. Vocês se lembram das regras que nós vimos? Claro que sim. Lembram-se da primeira regra para a crase? Com nomes próprios de localidades, estão lembrados? Vindá, crase a, vinde, crase para quê? E aí, se a localidade viesse determinada, haveria artigo obrigatoriamente, consequentemente, haveria crase. Não é isso? E aí vocês memorizaram aquelas localidades. África, Ásia, Europa, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. Com esses nomes, nós podemos ou não usar artigo. Então, podemos ou não usar crase também. Não é isso? Se vierem determinados, crase obrigatória. Depois nós vimos a regra número 2. A regra número 2 era para as palavras casa, terra e distância. Não é isso? Se estas palavras viessem sem determinantes, elas estariam sem crase. Se vierem, né? Vamos colocar aí. Se elas aparecem sem determinante, sem crase. Com determinante, com crase. Não é isso? E aí a gente sabe que se aparece determinante, nós estamos usando o artigo. E paramos nesta regra com uma frase para lição de casa. Então vamos continuar do ponto em que paramos e vamos resolver a frase da lição de casa. Vamos lá. Crase 2. A frase era: prefiro cerveja, não, prefiro guaraná a cerveja. Uma heresia, não é? Ninguém pode preferir guaraná à cerveja. Onde já se viu isso? Aí está, prefiro guaraná à cerveja. Uma frase hipotética. O verbo preferir pede complemento? Sim, ele pede 2 complementos. Quem prefere, prefere algo a outro algo. Então aqui, olha, nós temos o objeto direto do verbo preferir e o objeto indireto do verbo preferir. Esse a que aparece aqui é a preposição exigida pelo verbo preferir. Agora, será que existe artigo? Se nós fôssemos leigos, nós olharíamos para a frase e diríamos: se o a é preposição, cerveja é feminino, crase obrigatória. Mas nós não somos leigos. Nós somos já quase doutores em língua portuguesa. Vocês já ouviram falar em paralelismo sintático? Já. O que é o paralelismo sintático? Quando você tem termos correlacionados ou termos que desempenham a mesma função sintática. Termos correlacionados ou termos de mesma função sintática. Termos de mesma função sintática. O que quer dizer isso? Olhem aqui para o nosso exemplo. Prefiro guaraná à cerveja. Guaraná é objeto direto, cerveja é objeto indireto. Então, eles não têm a mesma função sintática, mas eles estão correlacionados. Por quê? Ora, eu poderia dizer prefiro guaraná a macarrão? Claro que não. Se aqui eu coloquei uma bebida, aqui tem de ser uma bebida. Eu poderia dizer, prefiro guaraná a cinema? Claro que não. Então, há uma correlação. Quando os termos estão correlacionados ou quando eles desempenham a mesma função sintática, eles entram em paralelismo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um e outro devem ter a mesma estrutura sintática. Vejam isso. A palavra guaraná que eu coloquei aqui, recebeu algum artigo? Não, não recebeu artigo. Se o primeiro termo da correlação não recebeu artigo, o segundo também não recebe. Então, prefiro guaraná à cerveja sem crase, porque eu não estou colocando artigo.
O paralelismo funciona como filho e gêmeos. Tudo que você der para um, você dará para o outro. Tudo que você não der para um, você também não dará para o outro. Vejam esta mesma frase numa outra possibilidade. Vejam isto. Prefiro o Guaraná à cerveja. Notem que agora muda tudo. Quando eu digo o Guaraná, nós temos aqui o objeto direto. A cerveja, nós temos aqui o objeto indireto. Esse a é a preposição exigida pelo verbo preferir. Aí vocês vão dizer, não mudou nada até agora, Aguinaldo. Vejam só. Nós colocamos aqui um artigo para a palavra Guaraná. Prefiro o Guaraná. Se eu coloquei artigo para Guaraná e ele está em correlação com cerveja, então cerveja também deve ter um artigo. Ora. Esse a, então, tem de ser preposição e artigo. Ou seja, crase obrigatória. Muito legal, não? Supimpa, como tudo na língua portuguesa. Aí está. Este exemplo, então, que nós temos aqui do verbo preferir, ele fala do paralelismo com termos correlacionados. Vamos dar um exemplo do paralelismo com termos que desempenham a mesma função sintática. Anotem esse, então, e vamos ver um outro exemplo. Vamos lá. Quando eu digo assim, ele se refere à educação, saúde. Ele se refere à educação, saúde e habitação. Vamos colocar isso. Ele se refere à educação, saúde e habitação. Aí está. Ele se refere à educação, saúde e habitação. Eu pergunto, com crase ou sem crase nesse A? E aí? Ora. Ele se refere a quê? A educação, saúde e habitação. Esse a é a preposição do verbo referir-se. Quem se refere a. Agora notem que o objeto indireto veio constituído de 3 núcleos: educação, saúde, habitação. Vejam só. Então, a palavra habitação, a palavra saúde e a palavra educação desempenham a mesma função sintática. As 3 representam o objeto indireto do verbo referir-se. Se as 3 representam o objeto indireto do verbo referir-se, elas entram em paralelismo. Eu coloquei artigo para a palavra habitação? Não. Coloquei artigo para a palavra saúde? Não. Coloquei artigo para a palavra educação? Não. Então, esta frase, sem crase. Olha que legal, que muito legal isso. Essa é uma excelente pegadinha para as provas de vocês. Os distraídos cairiam aqui facilmente, porque muita gente pensa, ele se refere, quem se refere a, tem preposição. Educação é feminino, crase obrigatória. Besteira. Se parasse aqui, olha, ele se refere à educação, ponto. Crase obrigatória mesmo. Você teria a preposição e o artigo. Mas como você colocou mais um termo, eles entram em paralelismo. Se eles entram em paralelismo, tudo que um ganha, o outro ganha também. Agora, vejam que legal esta frase. Ele se refere à educação, vírgula, a saúde e a habitação. Espremi para caber tudo numa linha só. Vejam lá. Ele se refere à educação, à saúde, à habitação. Vamos ver como isso funciona agora. Isso aqui
é o objeto indireto do verbo referir-se. O objeto indireto precisa ser iniciado pela preposição a. Então, esse a é a preposição do verbo referir-se. Será que ele é artigo também? Vamos lá. Eu coloquei artigo para habitação? Sim. A habitação é um artigo. Coloquei artigo para saúde? Coloquei. Então, eu tenho de colocar um artigo para educação. Ah, olha só. Esse primeiro a já é a preposição do referir-se. Então, agora ele recebe crase. Desse jeito? Desse jeito. Tá certinho. Ele se refere à educação, à saúde e à habitação. Isso está certo? Não tem que colocar crase nos outros? Não necessariamente. Por quê? Porque quem entra em paralelismo é o artigo. A preposição não precisa se repetir. Eu posso colocar uma preposição só, iniciando o objeto indireto, e depois eu coloco todos os outros núcleos. Mas se eu quiser, eu posso repetir a preposição? Posso. Vamos escrever esta frase, então, repetindo a preposição. Ele se refere à educação, vírgula, à saúde e à habitação. Vejam isto. Este a introduz o objeto indireto, certo? Certo. Esse a é a preposição. Eu quero repetir a preposição. Então, esse a também é uma preposição. E esse outro a também é uma preposição. Aí está. Agora vejam. Esse a está diante de um nome feminino. Então, ele também é artigo. Aqui, ele também é artigo. Aqui, ele também é artigo. Então, para que ele seja preposição e artigo nas três, eu coloco o acento grave. Comparem estas duas frases. Notem que a primeira, eu estou colocando uma preposição que introduz o objeto indireto. Na segunda frase, eu estou repetindo as preposições. Por isso, a diferença com o acento grave. Lá na prova da UNB, eles vão fazer isso com vocês. Eles vão colocar esta frase, ele se refere à educação, à saúde e à habitação, com a crase, desse jeito que está aqui. E aí, eles vão dizer, podemos tirar o acento grave daqui, porque os outros não apresentam acento grave, então o primeiro também não deve apresentar. Besteira. No segundo e no terceiro, nós temos só artigo. Aqui no primeiro, então, nós temos artigo e a preposição. Se eu tirar a crase, eu tirarei a preposição. Porque se nesse é artigo, então nesse também é artigo. Se eu coloco a crase em todos eles, eu estou dizendo que em todos eles existe artigo e preposição. E aí, a preposição precisa entrar em paralelismo? Não. O artigo, sim. Ou você tira o artigo de todos, ou você coloca o artigo em todos. Preposição, não. Preposição, você pode colocar só a primeira, ou você pode repetir em todos os termos. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Então, cuidado com isso. Isso estará na prova de vocês com certeza absoluta. Lembrem-se, paralelismo sintático ocorre quando? Quando nós temos termos correlacionados. O que são termos correlacionados? São aqueles que nós colocamos lado a lado e eles interdependem um do outro. Ou então, quando esses termos desempenham a mesma função sintática. Certo? Vamos lá. Outra regra para o uso da crase. Nós estávamos na regra número 2, então vamos para a regra número 3. A regra número 3, ela vai tratar dos nomes próprios femininos. Já ouviram falar em nomes próprios femininos? Aí está. Nomes próprios femininos. Radegondes, Pasqualina, Ermengarda. Vamos diretamente à regra. Com nomes próprios femininos, a crase é
facultativa. Facultativa, isto mesmo, eu uso crase se eu quiser. Vejam isto. Quando eu digo, refiro-me a Pascualina. Com crase ou sem crase? Aí vocês dirão, Aguinaldo, se você falou que a crase é facultativa, então nem precisa perguntar com crase ou sem crase. Tanto faz. Vamos entender por quê? Esse a é a preposição do verbo referir-se. Vocês não esqueceram isso não é? Aí alguns vão perguntar, o que a gente não esqueceu? Que a crase depende da regência. A primeira coisa que a gente vê é, existe ou não preposição? Se existir preposição, aí eu vejo se há artigo. Se não existir preposição, nunca haverá crase. Não é isso? Vamos lá. Esse a é artigo ou não? Olha que interessante. Quando eu tenho um nome próprio, eu posso ou não usar artigo diante desse nome. Qual é a técnica que a gente usa para usar... Olha, volta. Qual é a técnica que a gente usa para usar? Não. Qual a técnica que a gente utiliza para colocar ou não artigo diante de um nome próprio? E não só para o feminino, para o masculino também. Qual a diferença em dizer o João é o morador do apartamento 15 e João é morador do apartamento 15? Familiaridade. Artigo diante de nome próprio expressa familiaridade. Quando eu digo a Maria é a vizinha da direita, eu estou dizendo que conheço a Maria e tenho alguma familiaridade com ela. Agora, se eu digo assim, Maria é vizinha do lado esquerdo, eu tirei o artigo. Eu estou falando que eu até sei quem é, mas não tenho intimidade com ela. Então, anotem aí. O artigo diante de um nome próprio expressa familiaridade. Quando você coloca um artigo, expressa familiaridade. Se você tira o artigo, você expressa formalidade. Com artigo, familiaridade. Sem artigo, formalidade. Então vamos lá. Vamos olhar o exemplo de novo. Refiro-me a Pascualina. A gramática sabe quem conhece e quem não conhece a Pascualina? Não, a gramática não tem essa consciência. Então a gramática diz assim: se você não conhece a Pascualina, não coloque artigo no seu nome. Mas se você conhece a Pascualina, coloque artigo diante do seu nome. Ah, e aí a crase. Você não conhece a Pascualina? Não, então não coloque crase. Você conhece a Pascualina? Sim, crase nela. Aí está. Então a dica é esta. Com nomes próprios femininos, a crase é facultativa. Por quê? Porque eu posso ou não usar artigo. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos a outro exemplo, então. Outro exemplo, não. Acho que não há necessidade, né? A gente já entendeu bem isso. Vamos a uma curiosidade. Com nomes próprios femininos, a crase é facultativa. Mas, vejam isto. Refiro-me a Pascualina do açougue. Podia ter colocado da loja de chocolate, não é? Porque, afinal de contas, a Páscoa se aproxima. Mas tudo bem, Páscoa também tem churrasco. Ou bacalhau. Ou qualquer outra comida. Vamos lá. Refiro-me a Pascualina do açougue. Quando eu digo refiro-me a Pascualina do açougue, este a com certeza é preposição. Agora notem, o que foi que eu fiz com a Pascualina aqui? Eu determinei a Pascualina. Não é qualquer Pascualina, é a Pascualina do açougue. Se eu determinei a Pascualina, é porque eu a conheço. Se eu determinei a Pascualina, é porque eu tenho alguma intimidade com ela, alguma familiaridade. Então, a dica é a seguinte: se houver um determinante, haverá crase obrigatória. Com determinante, com crase. Por quê? Ora, porque eu estou determinando, aparece um artigo, crase obrigatória. Vamos colocar a crase em preto.
Aí está. Fácil demais, não? Simples demais, como tudo na língua portuguesa. Então, eis a regra. Com nomes próprios femininos, a crase é facultativa. Mas, se houver um determinante, a crase passa a ser obrigatória. Porém, tem porém também, Aguinaldo? Tem. Vejam isto. Refiro-me a Maria Antonieta. Maria Antonieta? Este nome não me é estranho. Ele se me parece familiar. Onde foi que eu li Maria Antonieta? Já sei, na história da França. Maria Antonieta foi rainha da França no século XVIII. Foi ela que falou ao povo que comesse brioches, caso não tivesse pães. Não foi ela que perdeu a cabeça por causa de um jovenzinho chamado Guillotin? Foi, aí está. Maria Antonieta é uma personagem histórica. Vamos lá. Qual é o pré-requisito básico para virar personagem histórica? Morrer. O pré-requisito básico é morrer. Antes de você morrer, você é uma personalidade notável. Depois que você morre, você vira personagem histórica. Se ela é uma personagem histórica, ela já morreu. Se ela já morreu, eu posso ter alguma intimidade com ela? Não, nem quero. Então, se for personagem histórica, sem crase. E aqui a gente vai acrescentar também personagem mitológica. Acrescentem aí, histórica ou mitológica. Histórica já morreu, mitológica nunca existiu. Vejam só, vamos prestar uma homenagem a Afrodite. Afrodite é a deusa do amor na mitologia grega, não é? Corresponde a Vênus na mitologia romana. Aí está. Homenagem a Afrodite. Afrodite é personagem mitológica. Se é mitológica, nunca existiu. Então, cuidado com isso. Tá certo? E se eu determinar, perguntam alguns, refiro-me a Maria Antonieta da França. Com crase ou sem crase? Sem! Por quê? Ao determinar, ela ressuscitou? Não. Ela continua personagem histórica. Logo, continua sem crase. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, e essas pessoas famosas? As pessoas famosas mortas são personagens históricas. As pessoas famosas vivas entram na regra geral, certo? Por exemplo, refiro-me a Jennifer Lopes. Devo ou não colocar crase na Jennifer Lopes? Esperança é a última que morre, não é isso? Então, Jennifer Lopes é um nome comum. Eu posso ter alguma intimidade com ela ou não. Então, entra na regra geral. Refiro-me a Hebe Camargo. Coloca ou não crase na Hebe? Depende. Se eu tiver intimidade, sim. Se eu não tiver intimidade, não. Hebe Camargo é personagem histórica, pré-histórica ou é uma personalidade notável? Personalidade notável, não é isso? Então, guardem isso na memória. Dúvidas, problemas, questões? Se tiverem dúvidas, vão mandando as dúvidas para o plantão e a gente vai resolvendo. Vamos continuar falando de uma outra regra. Vamos lá, regra número 4 agora. A regra número 4, ela vai tratar da crase diante de pronomes. Nós estamos tratando da crase com artigo, vocês se lembram, né? Crase com artigo diante de pronomes. Vejam isto. Falei a ela. Com ou sem crase? Enquanto vocês pensam mais uma. Falei à senhora. Com ou sem crase? Falei à mesma garota de ontem. Com ou sem crase? Falei a outra. Com ou sem crase? Falei a você. Com ou sem crase? Falei a todas. Com ou sem crase? Falei a Vossa Excelência, seu Libano, síndico do condomínio em que eu moro. Com ou sem crase? 30 segundos para vocês decidirem qual tem e qual não tem crase.
Pronto, decidiram? Vamos lá. Nós temos aqui uma coisa muito simples. Esses todos são pronomes. Ela, senhora, mesma, outra, você, todas, vossa senhoria. Quando você quiser saber se o pronome admite ou não crase, a primeira coisa que você faz é verificar o verbo. O verbo falar pede preposição. Então esse a é preposição em todos eles, sem problema algum. Certo? Certo. E será que ele é artigo também? Quando vocês tiverem dúvida, peguem esta expressão. A pontinhos é bela. Isso vai funcionar como uma regra prática, que dá certo sempre. Sempre que vocês tiverem dúvida se o pronome recebe ou não artigo, peguem esta frase e coloquem nesta lacuna o pronome com o qual você tem dúvida. Se o pronome couber aqui direitinho, é porque ele admite artigo, consequentemente admite crase. Se o pronome não couber ali, ele não admite artigo, consequentemente não admite crase. Vamos lá. Falei a ela. Estou em dúvida. Eu vou pegar o pronome ela e colocá-lo na lacuna. A ela é bela. Deu certo? Não. Então falei a ela sem crase. Falei a senhora. A senhora é bela. Sim, a senhora é bela. Crase na senhora então. Falei a mesma garota de ontem. A mesma garota é bela. Sim, a mesma garota é bela. Crase na mesma garota. Falei a outra é bela? Sim, a outra é bela. Crase na outra também. Falei a você é bela? Não, não dá. Então, falei a você sem crase. Falei a todas é bela. Que horripilante, não é? Não, não dá. Ah, e se for plural? As todas são belas. Fica pior ainda. Agora vejam este. Falei a vossa senhoria. A vossa senhoria é bela? O que é que vocês dirão? Alguns estão dizendo sim. Cuidado, meus caros. Vossa senhoria, que é o seu Libano, síndico do condomínio. Lembram-se? Falei a vossa senhoria, seu Libano, síndico do condomínio em que moro. Ora, ora, ora. Aqui nós temos uma curiosidade curiosíssima. Vejam isto. Vossa senhoria é um pronome de tratamento. Já ouviram falar disso? Para que serve um pronome de tratamento? O pronome de tratamento serve para eu me referir às pessoas quando eu não tenho intimidade alguma com elas. O pronome de tratamento, então, ele é formal. Eu só uso o pronome de tratamento quando eu quero ser formal. Não é isso? Se o pronome de tratamento é formal, ele não usa artigo. Porque a gente viu agora há pouco que o artigo indica familiaridade. Sem artigo, formalidade. Então, se o pronome de tratamento é formal, ele nunca usa artigo, ele nunca usará crase. Olha que lógico, que evidente, que ululante que é isso. Então, anotem aí, pronome de tratamento sem crase. Aí vocês que estão atentos, e todos estão atentos, dirão, Aguinaldo, senhora é um pronome de tratamento, e recebeu artigo. Ah, já sei. Existem pronomes de tratamento iniciados por vossa, por sua, e existem pronomes de tratamento que não começam nem por vossa, nem por sua. Os pronomes que começam por vossa ou sua, vossa senhoria, sua senhoria, vossa excelência, sua excelência, vossa magnificência, sua magnificência, estes são todos formais. Os que não começam por vossa ou sua, eles ficaram informais em língua portuguesa moderna. A gente fala assim com a mamãe. Mãe, a dona Madalena está aí, ela quer conversar com a senhora vai falar com a dona Madalena? Viram como é íntimo isso? Então pensem, pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua, nunca recebem crase. Pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua, nunca recebem crase. Pronomes de tratamentos iniciados por vossa ou sua, nunca recebem crase. Nunca, nunca, nunca. E nunca quer dizer nunca.
Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Então vamos lá. Agora que vocês já sabem tudo a respeito de pronome, vamos ver mais uma. Eu vou colocar um exemplo aqui e eu quero que vocês digam se há crase ou não. E eu não quero que vocês titubeiem, certo? Eu vou fazer a pergunta e vocês vão dizer sim ou não, na bucha. Vamos lá. Na frase, falei a sua irmã. Pergunto, devo ou não colocar crase na sua irmã? E aí? Vamos lá, sem preconceito, hein? Devo ou não colocar crase na sua irmã? Ora, vamos ver se sua irmã aceita. Sua é um pronome possessivo, não é? É, pronome possessivo. Nós vimos uma regra para o pronome, a do A pontinho Zé Bela. Lembram-se disso? A pontinho Zé Bela. Aí está. Então, a gente tem de colocar o pronome aqui. Só que o pronome possessivo, ele não anda sozinho, nunca. Ele sempre vem ao lado da coisa possuída. E a coisa possuída aqui é a irmã. Então, se você quiser levar o pronome possessivo para a lacuna, você tem que trazer o pronome possessivo juntamente com a coisa possuída. Então vamos lá. Vamos pegar a sua irmã e vamos colocar a sua irmã na lacuna. Vamos ver se ela admite artigo. O que é que vocês dirão? Como? Não, de novo. Mais uma vez. Pois é, todos acertaram. Alguns estão dizendo, a sua irmã é bela. Outros estão dizendo, sua irmã é bela. As duas são corretas. O pronome possessivo, ele pode ser usado sem ou com artigo. Tanto faz. Então, se eu coloco aqui uma crase, esse a é a preposição do verbo falar, mais artigo para o sua. Aqui está. Nossa, ficou muito poluído isso, né? Vamos melhorar. Vejam só. Repetindo. O pronome possessivo, ele vem sempre com o artigo facultativo. Não é isso? Então vamos lá. Aqui eu tenho um pronome possessivo. O pronome possessivo, ele pode ser usado sem ou com artigo. Tanto faz. Sem ou com artigo. Então eu posso dizer sua irmã é bela ou a sua irmã é bela. Esse a que está aqui é a preposição do verbo falar. Quem fala, fala a alguém. Então, se eu puser o acento grave, o que é que eu estou informando? Eu estou informando que estou usando artigo. E se eu não puser o acento grave, ora, se eu não puser o acento grave, eu não estou usando o artigo. Esse a, então, é apenas preposição. Aí está. Guardem isso na memória. Diante de pronome possessivo, o artigo é facultativo. Cuidado, hein? Alguns de vocês já ouviram uma fala assim. Diante do pronome possessivo, a crase é facultativa. Que besteira, não é a crase, não. O que é facultativo é o artigo. Aí alguns vão dizer, não dá na mesma, Aguinaldo? Não, porque existem frases com pronomes possessivos que obrigatoriamente eu devo usar crase. Existem outras que obrigatoriamente eu não posso usar a crase. E aí é uma questão de verificar o artigo. Vamos ver outras frases, então? Anotaram esta? Vamos lá. Mais uma frase para vocês. Vejam esta. Ele entregou o carro a suas filhas. Ele entregou o carro a suas filhas.
A minha pergunta é a seguinte: com crase, sem crase ou crase facultativa? Enquanto vocês pensam, mais uma. Ele entregou o carro às suas filhas. A Isabel, a Luciana e a Mia queriam passear. E aí elas falam: papai, posso pegar o seu carro? E ele entregou o carro às suas filhas. E elas foram passear no Leblon. Sabem de que estou falando, né? Vamos lá. A primeira, com crase ou sem crase? A segunda, com crase ou sem crase? Ou crase facultativa em ambas, só na primeira ou só na segunda? Vamos analisar esta frase. Ele entregou o carro às suas filhas. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse a é a preposição exigida pelo verbo entregar. Não é isso? É. Na frase de baixo, a mesma coisa. Esse as é a preposição exigida pelo verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Agora eu verifico. Se houver artigo, haverá crase. Se não houver artigo, não haverá crase. Olhem a primeira frase. Ele entregou o carro a suas filhas. Esse a é artigo? Claro que não. Ele não está concordando. Se ele não está concordando, ele não é artigo. Se ele não é artigo, jamais haverá crase. Então, na primeira frase, a crase é proibida. Vamos ver a segunda. Ele entregou o carro às suas filhas. Esse as está combinando? Sim. Então ele é artigo. Como é que eu tenho certeza de que ele é artigo? Porque ele está no plural. Se ele não fosse artigo, ele não concordaria. Ora, ora, ora. Então aqui eu tenho a preposição do verbo entregar e o artigo para o pronome suas. Aqui, obrigatoriamente haverá crase. Se não pusermos a crase nesta segunda, erramos. Pronto. Aí estão as nossas duas frases corretas. Perceberam? Nem sempre a crase é facultativa. Ali na primeira ela é proibida, na segunda ela é obrigatória. Agora, se eu puser sua filha no singular, aí sim. Ele entregou o carro à sua filha. Vamos lá. Aqui eu posso entender como eu quiser. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então esse a é preposição. Será que ele é artigo? Posso dizer que não, porque eu não preciso usar artigo diante de pronome possessivo. Mas e se eu quiser que ele seja artigo? Então aí eu coloco a crase. Se eu puser a crase, eu estou dizendo que ele é artigo e preposição. Aí está. O verbo entregar pede a preposição a. E aí eu quero colocar um artigo para o sua, coloco crase. Simples deste jeito. Fácil deste jeito. Como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, problemas? É tudo tão fácil, não é? Não sei como pode haver dúvida com a crase. Nós vamos acertar tudo isso. Na próxima prova nós já nos tornaremos agentes e escrivães. Aí está. Dúvidas? Lembrem-se, temos o plantão. Vamos lá. Regra número 5 para o uso da crase. A regra número 5, ela vai tratar de uma questão bem interessante. Vocês já ouviram falar da preposição até? Já. Vocês decoraram a listinha das preposições. Lembram-se? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Pois é. O até é uma preposição, não é? É. Como é que a gente usa a crase com a palavra até? Alguns estão com a regra na ponta da língua. Lembram-se de uma regra que dizia assim: depois do até, a crase é facultativa. Lembram-se disso? Esqueçam metade. Nem sempre a crase é facultativa depois do até.
Aí vocês vão dizer, ai, Aguinaldo, mas lá na 8ª série foi assim que eu aprendi, sempre dava certo. Até a 8ª série dava certo, mas na nossa prova não dará mais, não é? Lá na 8ª série o professor dava essa regra, depois do até a crase é facultativa, e aí só colocava exemplos em que a regra coubesse. E aí a gente acertava sempre, não é? Mas na nossa prova haverá pegadinhas. Então vamos ver estas pegadinhas. Com a palavra até. Vejam que interessante. Até é uma preposição. Acabei de falar isso. Mas o até também pode ser um advérbio. Advérbio? Isto mesmo. O até pode ser um advérbio de aproximação. Eu posso dizer, fui até a farmácia e voltei. Esse até, então, funciona como um advérbio de aproximação. Ou então, um advérbio de soma, de junção, de união. Ontem eu estava com tanta sede que bebi até Guaraná. Aí está. Então vamos lá. Eu vou colocar algumas frases aqui na lousa, vocês ainda não vão copiar, porque eu vou escrever e apagar, e eu quero que vocês anotem só o resultado, tá bem? Então não anotem ainda, eu vou dizer depois, podem anotar. Vejam isto. Fui à farmácia. Fui à farmácia, com crase. Por que fui à farmácia tem crase? Muito simples. Quem vai a algum lugar, esse a é a preposição. Farmácia é um nome feminino, então esse a é um artigo, certo? Eu quero colocar a palavra até nesta frase. Fui até a farmácia. E eu quero entender o até como advérbio. Até onde você foi? Fui até a farmácia e voltei. Ora, então até é um advérbio e esse a continua sendo a preposição do verbo ir e o artigo para o nome farmácia, não é? É, até aqui sem crise. Vejam esta. Fui à farmácia. De novo, esse a é a preposição do verbo ir e o artigo para o nome farmácia. E eu quero colocar o até. Só que eu não quero classificar o até como advérbio. Eu quero classificar o até como preposição. Ah, como preposição? Isto mesmo. Ah, olha só que interessante. Se eu classifico o até como preposição, o que é que acontece de estranho aqui nesta frase? Eu fico com duas preposições lado a lado. Isso não pode em língua portuguesa. Eu nunca vou colocar uma preposição diante de outra preposição em língua portuguesa. Uma delas tem de desaparecer. Ah, mas eu quero que o até fique como preposição. Então eu tiro a preposição do verbo. Eu tiro a preposição a. E aí, a preposição até substitui a preposição exigida pelo verbo. Ora, se eu tirei a preposição que estava aqui, o que é que deve desaparecer? A crase. Então, esse a que ficou aqui, ele é apenas artigo para o nome farmácia. Pronto, agora o exemplo está pronto, podem anotar. E enquanto vocês anotam, eu vou recapitulando. Notem o seguinte, fui à farmácia, com crase, porque o verbo ir pede a preposição a e farmácia é feminino. Quando eu coloco até, eu posso achar que o até é advérbio, e aí a preposição continua, a preposição a. Crase continua. Ou eu posso achar que o até é preposição. Se eu achar que o até é preposição, então eu tenho de tirar a preposição a que estava aqui. Aí eu tiro a crase. Aí alguns de vocês vão ainda questionar. Mas Aguinaldo, quando é que eu sei se o até é advérbio ou se até é preposição? A gente pode usar de um jeito ou de outro facultativamente. A gramática ainda não decidiu se esse até é preposição, se esse até é advérbio. Então, deixa o uso do até possível como preposição e um uso possível como advérbio. Tá certo? Então, lembrem-se, depois do até eu posso ou não colocar preposição. Eu posso ou não colocar crase. Mas, vejam esta outra frase. Conheço a mãe do Asdrúbal.
Eu conheço todo mundo no bairro. Conheço as pessoas da rua de cima, da rua de baixo, lá da rua do Limoeiro. A mãe do Asdrubal que nunca sai de casa. Conheço a mãe do Asdrubal, mesmo que ela nunca saia de casa. Vamos lá. O verbo conhecer pede um complemento com ou sem preposição? Sem. O verbo conhecer não pede preposição. Então esse a é apenas artigo para a palavra mãe. Ora, 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 não há preposição aí, certo? Certo. Eu quero colocar a palavra até. Todos olhando para a tela agora. Todos. Se eu classificar esse até como advérbio, esse a continua sendo apenas artigo. Se eu classificar esse até como preposição, o a continua sendo apenas artigo. Então aqui jamais haverá crase. Olha que legal. Eu não posso colocar crase aqui? Não, porque a crase surge com a preposição a. O verbo conhecer não pede preposição. Olha que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Comparem os 3 exemplos que estão aí na tela para vocês. Fui até a farmácia, com ou sem crase. Conheço até a mãe do Asdrubal, sem crase. Ficou claro isso? Há uma maneira mais simplória de entender isso para o restante de nossas vidas. Quando você tem uma frase com a palavra até, olhe para o verbo da frase. O verbo da frase pede preposição a? Não. Então jamais haverá crase depois do até, porque o verbo não pede a preposição a. O verbo da frase pede a preposição a? Sim. Então a crase é facultativa depois do até. Ah, já entendi tudo. O até está numa frase cujo verbo pede preposição. Então, depois do até, a crase é facultativa. O até está numa frase cujo verbo não pede preposição. Então, depois do até, a crase é proibida. Vamos anotar isso? Vamos lá. O que é que vocês vão anotar aí? Depois do até... Não, vamos anotar de outro jeito. O verbo da frase pede a preposição a. O verbo da frase pede a preposição a. Então, a crase depois do até é facultativa. Verbo pede a preposição a, depois do até, crase facultativa. Verbo pede a preposição a, depois do até, crase facultativa. Segunda parte da anotação. O verbo da frase não pede preposição. O verbo não pede preposição. Não haverá crase depois do até. Não haverá crase depois do até. O verbo da frase não pede preposição, não haverá crase depois do até. Vamos colocar mais exemplos para que isso fique bem claro. Vejam isto. Comi até a casca da batata. Estava eu com tanta fome e a Tanajuretina foi comprar comida e volta com uma baked potato minúscula, com um recheio só, manteiga com salsinha. E aí eu estava com tanta fome que eu comi até a casca da batata. Com crase ou sem crase ou crase facultativa? Vamos olhar o verbo. O verbo comer pede preposição? Não. Quem come, come algo. Se o verbo comer não pede preposição, depois do até não há crase. A crase aqui é proibida. Vejam outra. Obedeço até a lei da gravidade. Nunca voo, só viajo de carro. Aí está. Obedeço até a lei da gravidade. Crase proibida, crase facultativa ou crase obrigatória? O verbo obedecer pede preposição? Sim. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Se o verbo obedecer pede preposição, depois do até, a crase é facultativa. Aí está. Foi isso que nós anotamos.
O verbo pede a preposição a? Sim. Então, depois do até, a crase é facultativa. O verbo pede a preposição a? Não. Então, depois do até, a crase é proibida. Que simples. Que fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos para a nossa regra número 6 agora. Com o até, era isso que tínhamos para falar. Cuidado com essa regra do até. Por quê? Porque muita gente só pensa assim. Depois do até, a crase é facultativa. Não é isso não, hein? Dependendo de o que você fizer com o verbo. Vamos lá. Regra número 6. Vocês já ouviram falar em locução? Já. Em locução feminina? Já. O que é uma locução? Locução é a junção de duas ou mais palavras para termos um único significado. Sempre que eu junto duas ou mais palavras para ter um só sentido, eu tenho uma locução. Por exemplo, de vez em quando. Vocês gostam de ver novela? De vez em quando. De vez em quando. São 4 palavras para ter um único sentido. Né? E o sentido que eu tenho aí qual é? Esporadicamente. Não é isso? Então, de vez em quando é uma locução. Sempre que você junta 2 ou mais palavras para ter um único sentido, você tem uma locução. Em português nós temos locução verbal, locução adjetiva, locução substantiva, locução prepositiva, locução adverbial, várias locuções. Várias e várias e várias. São 10 tipos de locuções diferentes. Algumas delas recebem crase quando são femininas. Quais são as que recebem crase? As adverbiais. As locuções adverbiais femininas recebem crase. Todas elas? Não. As que expressam modo e as que expressam tempo. Aí está. Locuções adverbiais femininas de modo e tempo recebem crase. Vamos ver. Eu vou comprar um carro. Eu posso comprar o meu carro à vista, ou eu posso comprar o meu carro a prazo. Já ouviram isso, não é? E agora com um prazo bem longo. Vamos lá, à vista e a prazo. São os modos como eu posso comprar. Então isso aqui são locuções. Esse a é uma preposição. E aí surge uma dúvida. De onde veio essa preposição? Do nada. Como assim, do nada, Guinaldo? É próprio das locuções serem iniciadas por preposição, certo? Todas as locuções é próprio delas terem uma preposição. Então, esta preposição que eu coloquei aí, ela independe da regência. E de onde vem, Aguinaldo? Do nada. É como sogra. Quando você menos espera, lá está ela te atazanando. Quando eu digo de vez em quando, de onde veio esse de? Do nada. De onde veio esse quando? Do nada. As locuções, elas não se explicam. Nós temos de aceitá-las. As locuções são as expressões idiomáticas da língua. Expressão idiomática vocês conhecem. Em língua inglesa, por exemplo, of course. Não é? Em francês, avant-première. Então, estas expressões, a gente não fica procurando um sentido para cada parte da expressão. A gente entende a expressão como um todo. Não é isso? Então, em português, nós não chamamos expressões idiomáticas na nossa própria língua. Nós chamamos de locução. Então, as locuções são as nossas expressões idiomáticas. Então, pensem nisso. De onde veio a preposição? Do nada. Tá bem? Vamos olhar o exemplo. A palavra vista que eu coloquei aqui é um substantivo feminino. A palavra prazo é um substantivo masculino. Aí está. Esse a que aparece aqui diante de vista, então, ele é um artigo. Por quê? Porque ele está diante de um substantivo feminino. Diante de prazo, não, porque prazo é masculino. Aí, notem isso.
À vista, esse a é preposição porque inicia uma locução adverbial. E é artigo porque está diante de um nome feminino. Crase obrigatória. Por isso que a vista tem crase e a prazo não. A prazo, então, sem crase porque prazo é masculino. Lembrem-se, só as locuções adverbiais femininas recebem crase. Vejam outros exemplos de locuções adverbiais femininas de modo. Estou à disposição de todos vocês. Eu não tinha nada o que fazer. Passei o dia à toa. Andei pela rua à vontade. Aí está. Hoje no almoço eu comi bife à milanesa com arroz à grega. Aí lembrei que havia aula à tarde e saí às pressas. Aí está. Mas poderia ter saído à francesa. Vejam, são todas locuções de modo, todas femininas. E se forem masculinas? Por exemplo, a cavalo. Hoje eu vou andar a cavalo. Sem crase, porque cavalo é masculino. Eu vou andar a pé. Sem crase, porque pé é masculino. Vamos ver locuções de tempo. Hoje eu vou voltar para casa à noite. Para ser mais exato, às 23 horas. À tarde, gravarei a aula do agente escrivão. Aí está. Aquela hora da manhã e as crianças ainda não chegaram da balada. Disse Ingrid, se referindo aos seus filhos, Jorge e Mateus. Aquela hora da manhã, com crase porque é uma expressão de tempo. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Miguel! Oh, meu Deus, eu sempre erro. Mateus é o nome do ator que interpreta o Jorge e o Miguel. Obrigado, Rodrigo. Se não fosse você, nosso caro noveleiro, eu estaria perdido. Dúvidas, problemas, questões? Então lembrem-se, locuções de modo e locuções de tempo. Quando femininas, elas recebem crase. Certo? Em qualquer lugar da frase. Lembrem-se que aí a crase independe da regência, hein? Essa regra número 6 fala da crase com locução. E a locução tem preposição sempre. A locução adverbial, que expressa modo e tempo, é sempre iniciada pela preposição a. Vamos ver outras locuções agora. Nós vimos as adverbiais, que expressam modo e tempo. Vamos ver as locuções prepositivas. As locuções prepositivas são aquelas que começam por preposição e terminam por preposição. Esse a é uma preposição, esse d é uma preposição. E aqui no meio aparece um substantivo feminino. Vejam, à espera de um milagre. Se este substantivo é feminino, esse a que aparece aqui é um artigo. Ora, decidamos, ele é um artigo ou ele é uma preposição? As duas coisas. Ele é uma preposição porque inicia uma locução. E é artigo porque vem diante de um substantivo feminino. Então, à espera de, crase obrigatória. Eu coloquei aqui de, mas poderia ser do, da, dos, das, dum, duma, duns, dumas, dele, dela, deles, delas, não importa. Vamos lá, outros exemplos. Saímos à procura de Susan, desesperadamente. O general MacArthur sempre ia à frente de seu exército, até levar um tiro pela frente. Joãozinho vive à margem da sociedade. Antigamente ele vivia à custa do pai. Aí está. À procura de, à frente de, à margem de, à custa de. E se eu disser, estamos aqui falando a respeito de crase? Com crase ou sem crase? Sem, porque respeito é masculino. Estamos aqui
a fim de aprender português. A fim de. Sem crase, porque fim é masculino. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos ver a frase que vai cair na questão número 8 do gabarito azul. Esperarei por você a entrada. Eu ligo para a Tana Judetina e digo, bem, lembra-se que nós combinamos de ir ao cinema hoje? E ela, é mesmo, mas eu estou um pouco atrasada aqui no meu trabalho. Eu digo, eu já estou saindo. E ela, então vai para o cinema e me espera lá. Aí eu digo, sim, esperarei por você a entrada. Até já. Esperarei por você a entrada. Existe alguma locução prepositiva aí ou não? Existe alguma locução prepositiva ou não? Existe. Aguinaldo, você falou que locução prepositiva tem que começar por preposição e terminar por preposição. Aqui não terminou. Terminou sim, só não está escrita. Quando eu digo esperarei por você a entrada, nesse contexto que nós fizemos, é a entrada do quê? Do cinema. Lembram-se? Eu falei para a Tana Judetina que ia esperá-la lá no cinema. E aí ela falou, me espere lá no cinema. Eu falei, esperarei a entrada do cinema. Então aqui, olha, nós temos uma locução prepositiva. A única curiosidade é que a última parte fica subentendida. Eu não preciso escrever tudo isso para fazer sentido. Então, crase obrigatória. Certo? Isso explica coisas do tipo, o jantar está pronto. Sente-se à mesa. Por que a mesa tem crase? Porque é uma locução prepositiva. Locução prepositiva? Cadê a preposição? Se o jantar está pronto e mamãe manda eu me sentar à mesa, mamãe está mandando eu me sentar à mesa do jantar. Não é isto? A mesa do jantar. Aí está. A mesa do. Joãozinho. João não quis entrar. João não entrou. Ficou à porta. Aí está. De novo a mesma coisa. Ficou à porta da sala. Ficou à porta do prédio. Ficou à porta da casa. Por quê? Porque ele não entrou. Ele ficou à porta de. Guardem isso na memória, porque isso estará na prova de vocês. Isto sempre aparece nas nossas provas. Dúvidas, problemas, questões? Se tiver dúvida, mandem para o plantão e a gente vai resolvendo. 30 segundos para terminarem de copiar. Muito bem. Vamos ver mais locuções. Mais locuções? Temos mais uma ainda. Nós temos ainda as locuções conjuncionais. Já ouviram falar nelas? Sim, disseram todos euforicamente. As locuções adverbiais, elas expressam modo e tempo. Não é? Existem outras locuções adverbiais que expressam outras coisas, mas que recebem crase são as de modo e tempo. As locuções prepositivas começam por preposição e terminam por preposição. As locuções conjuncionais, elas terminam por conjunção. E as locuções conjuncionais que recebem crase são apenas três. Três que indicam proporcionalidade. Então, fica bem fácil falar disso e lembrar. Vamos lá, locuções conjuncionais. A gente pode dizer conjuncional ou conjuntiva, tanto faz. Conjunções conjuncionais. São elas: à medida que, à maneira que e à proporção que. Notem que todas elas expressam proporcionalidade.
E notem que todas elas terminam pela conjunção que. Por isso, elas são conjuncionais. Vamos colocar um exemplo. À medida que os convidados chegavam, o baile ficava mais animado. Aí está. Um convidado chegava, o baile ficava animado. Outro convidado chegava, o baile ficava mais animado, porque o primeiro já tinha com quem dançar. Era uma super animação nesse baile. Vamos lá. A maneira que a Tana Judetina falava comigo com sua voz doce, maviosa, mas por ela eu me apaixonava perdidamente. À proporção que eu entrava na água, eu ia me molhando. Falta de criatividade. Mas lembrem-se, elas sempre expressam proporcionalidade. Sempre. Vamos ver outro exemplo? Vejam isto. À medida que o governo adotou, não resolverá o problema. Aí está. O Lula falou besteira a respeito dos dissidentes cubanos. E aí o governo tomou algumas medidas para sanar estes problemas. Só que a medida que o governo adotou não resolverá o problema. Com crase ou sem crase? Esta a medida que expressa proporcionalidade? Nada a ver. Notem, a medida não resolverá o problema. Que medida? Que o governo adotou. Ah, então esse que não é uma conjunção. Esse que é um pronome relativo que se refere à medida. Notem. A medida não resolverá o problema. O governo adotou a medida. A medida que o governo adotou não resolverá o problema. Cuidado, isso estará na prova de vocês com certeza absoluta. A UNB ama fazer esta pegadinha. E a prova de vocês é sempre feita pela UNB. Então guardem isso na memória. Vamos lá, mais uma curiosidade ainda com essas locuções conjuncionais. Vejam isto. À medida que o governo adotou, acrescentem-se essas emendas. Vamos lá. Vou escrever de novo para colocar tudo numa linha. À medida que o governo adotou, acrescentem-se algumas emendas. Vamos lá. O que eu quero saber de vocês é o seguinte. Com crase ou sem crase nesse à medida que? E aí? Ele expressa proporcionalidade? Não. Então não tem crase. Tem. Como assim, Aguinaldo? Você falou que só teria crase se fosse proporcionalidade? E esse a medida que aí é igualzinho àquele a medida que o governo adotou, não resolverá o problema.
É por causa da regência do verbo acrescentar. Olha que interessante. Quem acrescenta, acrescenta algo a outro algo. Acrescentem-se o quê? Algumas emendas. Algumas emendas, então, é o nosso objeto direto. Mas nós vamos acrescentar algumas emendas a quê? Porque quem acrescenta, acrescenta algo a outro algo. Então nós vamos acrescentar algumas emendas à medida que o governo adotou. É o nosso objeto indireto. Este a que aparece aqui é a preposição do verbo acrescentar. E além de ser a preposição do verbo acrescentar, é também o artigo para a palavra medida. Por isso aqui, a crase é obrigatória. Guinaldo, você colocou uma tarja negra, para todo mundo ver que há crase. À medida que o governo adotou, acrescentem-se algumas emendas. A frase está invertida. A ordem direta é: acrescentem-se algumas emendas à medida que o governo adotou. À resolução que o governo adotou, ao decreto que o governo adotou, acrescentem-se algumas emendas. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, nós temos mais curiosidades ainda com isso. Curiosidade que vai aparecer na questão 8 do gabarito vermelho. Vejam só. Vocês já ouviram falar na expressão à medida que? Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, é brincadeira, a gente já está falando dela agora. Isto mesmo. O que expressa o à medida que? Proporcionalidade. Já falamos disso. O que nós não falamos é que a expressão à medida que, ela é sinônima de na medida. Na medida. Só que agora nós temos de tomar muito cuidado. Por quê? Quando eu começo com a medida, eu termino com o quê? À medida que. Se eu começar com na, obrigatoriamente eu termino com em que. Olha só, nós não podemos misturar as duas expressões. Se eu disser à medida em que, eu crio um monstro. Se eu disser na medida que, eu crio uma noiva para esse monstro. Imagina se eles resolvem se reproduzir, não é? Então, ou eu uso à medida que, ou eu uso na medida em que. Agora, esse na medida em que, ele é sinônimo de à medida. Então, ele também expressa proporcionalidade. Só que o na medida também pode expressar causa. Sério? Sério. Vamos ver um exemplo. Na medida em que os convidados chegavam, o baile ficava mais animado. Notem que aqui, nesta frase, ele está expressando proporcionalidade. Aqui eu posso trocar por à medida. À medida que os convidados chegavam, o baile ficava mais animado. Só que o na medida, ele também pode expressar causa. Quando ele expressa causa, ele não pode ser trocado por à medida. Vejam só. Na medida em que todos têm acesso a tudo, não há exclusão social. Aí está. Na medida em que todos têm acesso a tudo, não há exclusão social. Qual a causa de não haver exclusão social? Todos terem acesso a tudo. Então,
porque todos têm acesso a tudo, não há exclusão social. Uma vez que todos têm acesso a tudo, não há exclusão social. Já que todos têm acesso a tudo, não há exclusão social. Notem que esse na medida, então, ele expressa causa. Aqui eu posso trocar por a medida? Não. Quando é que eu posso trocar por a medida? Só na ideia de proporcionalidade. Por que só na ideia de proporcionalidade? Porque o a medida só expressa proporcionalidade. A medida que só expressa proporcionalidade. O na medida, proporcionalidade ou causa. Então, quando o na medida expressar proporcionalidade, aí eu posso trocar por a medida que. Só neste caso. E cuidado, não misturem as expressões. Começou com na, terminou com em que. Começou com a, terminou com que. Dúvidas? Problemas? Questões até aqui? Eu acho que vocês já sabem, né? Quando eu pergunto isso é porque o assunto acabou. Vamos lá. Se tiverem alguma curiosidade, vão mandando os e-mails e a gente vai conversando a respeito. Tá certo? Vamos mudar de assunto? Falando ainda do mesmo tema, crase. Nós vamos agora ver a regra número 7. A regra número 7 é a última regra para o uso da crase. E, na verdade, nem é para o uso, é para o não uso. A regra número 7, ela diz o seguinte: não há crase. Já viram isto? Já. Todo mundo já viu isso. Vamos anotar aqui. Regra 7, não há crase. Eu acho essa regra absurda. Por quê? Por que esta regra é absurda? Simples. Nós já não vimos aqui todos os casos em que há crase? Já. Nós já não vimos todos os casos em que a crase é facultativa? Sim. Então pensem, se nós já vimos todos os casos em que há crase e todos os casos em que a crase é facultativa, excetuando os casos em que há crase e os casos em que a crase é facultativa, em todos os outros, não há crase. Alguma dúvida? Acabou. Aí alguns estão pensando, mas você não vai dar a regra? Gente, a regra é redundante, não é? Para que eu vou escrever aqui regras do não à crase, se a gente já sabe onde existe a crase e se a gente já sabe onde ela é facultativa? Se eu já sei onde há crase e onde a crase é facultativa, em todos os outros casos não há crase. Mas aí é muito engraçado. Se eu não colocar pelo menos uma regra aqui do não há crase, fica parecendo que a gente não concluiu as regras, não é? Porque todas as gramáticas trazem estes 3 blocos. Crase obrigatória, crase facultativa, crase proibida. Não precisávamos disso, mas se não verificarmos, vocês vão achar que eu não quero encerrar a aula de crase. Então vamos lá. Não há crase antes de verbos. Gente, isso é muito óbvio. O verbo não é uma... O verbo é uma palavra que recebe artigo? Não. Os verbos não recebem artigo. Se um verbo vira substantivo, ele vira substantivo masculino. Por exemplo, a partir de hoje, a começar pelo próximo exercício, visando a garantir minha vaga no concurso, não mais errarei crase. Aí está, a partir, a começar, a garantir. E o que a gente vê do a partir com crase, né? Muitas vezes. Outro dia eu vi um a partir assim, olha. Desse jeito. Horripilante. Está errado, óbvio. Por quê? Primeiro, é separado. Segundo, a crase é para lá. Terceiro, não há crase. Olha que erro esdrúxulo. Cuidado, hein? A partir, a começar, a garantir, não há crase. São verbos. Antes de verbo não aparece artigo. E se eu quiser transformar o verbo em substantivo, ele é sempre masculino. Ou partir, ou começar, ou garantir. Então nunca haverá o artigo a antes do verbo. Não há crase também antes de nomes
masculinos. Vejam como é redundante. Falei a José toda a verdade, contei a ele tudo o que ele queria saber. Ora, vou andar a cavalo pela cidade. Já vimos estes exemplos. Se a regra é redundante, o exemplo também é. Por que antes de nomes masculinos não há crase? Porque a gente está falando de crase com artigo, e o artigo é feminino, não é isso? Vamos lá. Antes de nomes masculinos não há crase. Mas, vejam isto. Escrevo a essa de Queiroz. Escrevo a essa de Queiroz? O que é que vocês entendem desta minha frase? Será que vocês pensam que eu estou mandando uma carta para o essa de Queiroz? Claro que não. Essa de Queiroz morreu no ano de 1900. E eu, Aguinaldo, em 2010 ainda completarei 23 anos. Então, não posso eu estar enviando uma missiva para o essa de Queiroz. O que é que eu estou tentando dizer aqui? Ora, eu estou sendo humilde demais, né? Escrevo ao estilo de essa de Queiroz. Ora, crase obrigatória. Sempre que nós tivermos um nome próprio, e esse nome próprio ocultar as expressões ao estilo de, ou então a moda de, haverá crase obrigatória. Eu escrevo ao estilo de essa de Queiroz. Vejam outra. Na década de 70, as mulheres usavam perucas a Maria Antonieta. Vejam, a moda de Maria Antonieta, crase obrigatória. Fácil demais, simples demais, como tudo na língua portuguesa. Aí vocês que estão atentos, e todos estão atentos, dirão: mas Aguinaldo, você não falou agora há pouco que a gente não coloca crase com gente morta? Não foi assim que eu falei, a gente não coloca crase em gente morta. Maria Antonieta é uma personagem histórica. Certo? Mas aqui, eu estou falando da Maria Antonieta ou estou falando da moda que ela lançou? Da moda. Eu estou falando do essa de Queiroz ou do estilo que ele lançou? Do estilo. Então a crase aí não é do essa de Queiroz, não é da Maria Antonieta. A crase é da expressão oculta, a moda de. Certo? Vamos lá. Hoje no jantar nós vamos comer um delicioso bacalhau a Gomes de Sá. A gente não vê a hora de a sexta-feira santa chegar só para a gente comer bacalhau, não é? Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Estava eu no ônibus e o menininho perguntou para a mãe: mãe, quando vai ser sexta-feira santa? E ela: sexta-feira. E eu falei: oh meu Deus, esta mãe entende o filho e o filho entende a mãe. Bacalhau a Gomes de Sá. Simples assim. Ah, vocês não gostam de bacalhau? Então vocês vão comer um bife. Ou seja, vocês não são católicos. Católicos não comem bife na sexta-feira santa. Vamos lá. Vamos comer um bife a cavalo. Com crase ou sem crase? Bife a cavalo, com crase ou sem crase? Sem crase. Aí alguns vão dizer: mas Aguinaldo, não é a moda do cavalo? Aí eu pergunto: vocês já viram algum cavalo convidado pela Ana Maria Braga para ir ao Mais Você e preparar um bife para a gente anotar a receita? Não. Cavalo é quadrúpede, irracional e sobretudo herbívoro. Então cavalo não lança moda. Só pessoas lançam moda. Esta regra é para nomes próprios. Cavalo é nome próprio? Não. E eu já ouvi gente distraída dizendo que bife a cavalo tem crase porque é a moda do cavalo. Estava pensando em quê? Se bife a cavalo tem crase, então frango a passarinho deveria ter? Vamos lá. Frango a passarinho. É a mesma coisa. Passarinho é nome próprio? Não. Então não pode ter crase. Frango a passarinho, sem crase.
Que óbvio, que evidente, que ululante que é isso. Dúvidas, problemas? Então vamos lá. Antes de nomes masculinos não há crase, mas se for um nome próprio que oculte as expressões à moda de ao estilo de, a crase passa a ser obrigatória. E aí eu não estou falando da pessoa, estou falando do estilo, da moda que tal pessoa lançou. Mas tem de ser pessoa, tem de ser nome próprio. Vamos lá, mais uma regra para nós. Letra C, do não há crase. Não há crase entre palavras repetidas. Lembram-se disso? Claro, foi uma das regras que nós decoramos lá na 6ª série. Cara a cara, face a face, rosto a rosto, com Alberto Roberto. Gota a gota. De hora em hora, o SBT revela para você o resultado da telecena. Hora a hora, e aí por diante. Entre palavras repetidas, não há crase, mas... Aí está. Da casa a casa... Foi um grande aprendizado. Meu filhinho Childerico foi fazer intercâmbio cultural e ele foi para a Austrália. E aí ele ficou lá durante um ano, passeou pela Austrália e passeou por outros países vizinhos. E aí ele voltou. E eu falei, ó filho, que bom que você voltou à casa do papai. Essa viagem foi um grande aprendizado para você. Saindo da minha casa, percorrendo o mundo e voltando para cá, foi um grande aprendizado. Da casa a casa, foi um grande aprendizado. Com crase ou sem crase? Os leigos diriam, entre palavras repetidas não há crase. Mas nós não somos leigos, nós somos especialistas em crase. Vocês já ouviram falar em paralelismo sintático? Já, aqui mesmo na nossa aula. Vejam, as palavras repetidas entram em paralelismo. Esse a é a preposição que liga as duas. Vamos lembrar o conceito de paralelismo. Cara a cara é a preposição que une os dois. Eu coloquei artigo para a primeira cara? Não. Então também não coloco artigo para a segunda. Coloquei artigo para a primeira gota? Não, então não coloco para a segunda. Vamos ver a outra agora. Da casa a casa. Esse a é a preposição que une os dois. O que eu coloquei para a primeira casa? Eu coloquei a preposição de mais o artigo a. Olha só, a preposição a já está aqui. O que eu preciso? Do artigo a. Paralelismo sintático. Para que isto vire preposição e artigo, eu preciso do acento grave. Olha que legal. Da casa a casa. Então, com crase. Muito legal, não? Então, cuidado, hein? As palavras repetidas entram em paralelismo. Se a primeira tiver artigo, a segunda também terá. Vejam isto. Nós vamos fazer uma pesquisa. O IBGE abriu concurso para recenseadores, não abriu? São mais de 2.000 vagas em nível médio. E aí, eles vão contratar recenseadores para o censo 2010 ou 2011, sei lá. E aí, nós vamos fazer uma pesquisa em todas as casas desta rua em que estamos. Todos vocês vão pesquisar de 1 a 50. Eu vou ajudar, eu vou pesquisar da 51 a 53. Porque eu sou o chefe da equipe. Vamos lá. De 1 a 50, com crase ou sem crase? Vamos ver. São termos correlacionados, eles entram em paralelismo. Este a é a preposição que une os dois. Esse de é só preposição. Então, esse outro a é só preposição também. Agora vejam aqui.
dá 51, excelente ideia. A 53. Esse A é preposição, não é isso? O que é esse dá? É preposição mais artigo. Então aqui eu preciso colocar artigo também. Dá 51 a 53, crase obrigatória. Isso daí explica um monte de regras que lá na 7ª série o professor fazia a gente decorar. Crase entre numerais, crase entre dias da semana, crase entre horas, crase entre folhas. Tudo besteira. É só pensar em paralelismo. Vejam, eu estudo de segunda a sexta. Vocês estudam de segunda a sexta, mas nós gravamos as aulas da segunda à quarta. Da segunda à quarta as aulas são gravadas, mas vocês as assistem de segunda a sexta. De segunda a sexta, sem crase. Da segunda à quarta, com crase. Simples, não? Eu gravo de 10 a 12 horas. Ou então eu gravo das 10 às 12 horas. Você prefere trabalhar de 10 a 12 horas ou das 10 às 12? Das 10 às 12. Cuidado, hein? Muda tudo. Das 10 às 12, você trabalha 2 horinhas por dia. De 10 a 12, você trabalha no mínimo 10, no máximo 12 horas. Simples, não? Fácil. Mais uma. Você leu o processo quase inteiro. Você leu de folha 1 a folha 100. De folha 1 a folha 100. Ou então, você leu da folha 1 à folha 100. Que óbvio, que evidente, que ululante que é isso. Muito fácil. Isso pode aparecer na prova de vocês. Então, guardem isso na memória para nunca mais se equivocarem. E assim, a gente nunca mais erra essa correlação sintática, esse paralelismo sintático. Curiosidade. Em alguns processos a gente vê o folhas no plural, não é? De folhas 1 a folhas 100. É correto. Aí aqui eu colocaria das folhas 10 às folhas 100. E aí por diante. Dúvidas, perguntas, questões? Com isso, então, nós encerramos aí o não há crase. Tá certo? Tudo que era importante para o não há crase, nós vimos. O restante é besteira mesmo, não fará diferença para nós, tá bem? Algumas gramáticas trazem outras regrinhas, mas nós já vimos todas elas embutidas em algumas outras, tá bem? O que nas gramáticas aí a crase é feita em 20 regras, aqui nós fizemos em 7 tranquilamente. E esgotamos o assunto. Para dizer que esgotamos o assunto mesmo, só temos algumas curiosidades que não cabem nas regras. Então, vamos ver essas curiosidades gerais agora. O que nós vamos ver não são regras, mas vocês devem observar isso. E vocês vão entender por que não são regras só de olhar o exemplo que nós vamos colocar. Então, vamos lá. Curiosidades gerais a respeito da crase. Primeira curiosidade. Vocês já ouviram falar nisso aqui? Cortei o mato à foice. Aí alguns vão dizer, eu nunca cortei mato à foice, Aguinaldo. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem desta frase. Cortei o mato à foice. Ah, muito bem, todos entenderam a mesma coisa, que o mato estava lá, eu peguei uma foice e com a foice eu cortei o mato. Então, a foice aqui é um adjunto adverbial de instrumento. Ora, foice, então, indica o instrumento com o qual eu pratiquei a ação.
Aí está. Se foice é um adjunto adverbial de instrumento, não há crase. A gente não coloca crase no adjunto adverbial de instrumento. Agora, vejam esta. Lavei a máquina. Quando eu digo lavei a máquina, o que é que vocês entendem? Como? De novo, o que é que vocês entendem? Ah, vocês entendem que a máquina estava suja e eu a lavei? Eu lavei a máquina porque a máquina estava suja. Então isso é um objeto direto. Mas eu também posso ter usado a máquina para lavar alguma coisa, não posso? Eu utilizei a máquina para lavar algo. Se eu utilizei a máquina para lavar algo, então a máquina é um adjunto adverbial de instrumento. Ora, 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 ora. No adjunto adverbial de instrumento, a crase é obrigatória. Como assim, Aguinaldo? Vamos recapitular. Cortei o mato a foice. O que é foice? É um adjunto adverbial de instrumento. No adjunto adverbial de instrumento não há crase. Lavei a máquina. Eu posso entender que eu lavei a máquina é um objeto direto. Ou então eu posso entender que eu usei a máquina para lavar alguma coisa. Então é um adjunto adverbial de instrumento. No adjunto adverbial de instrumento a crase é obrigatória. É brincadeira? Não, estou falando sério. Notem o seguinte, todos olhando para a tela. Quando eu digo cortei o mato a foice, existe alguma dúvida de que foice é adjunto adverbial de instrumento? Não, não existe dúvida alguma. Então eu não coloco crase. Agora, quando eu digo lavei a máquina, não há duplo sentido? Há. Então o que eu faço? Para evitar duplo sentido, eu coloco a crase no adjunto adverbial de instrumento. Então, haverá crase se houver ambiguidade. Haverá crase se houver ambiguidade. Se houver duplo sentido. Aí está. Só haverá crase no adjunto adverbial de instrumento se houver ambiguidade, se houver duplo sentido. Então, quando eu digo cortei o mato a foice, não há duplo sentido. Então, sem crase. Lavei a máquina. Há duplo sentido. Eu posso entender que eu lavei a máquina porque ela estava suja. Ou eu usei a máquina para lavar alguma coisa. E aí é um instrumento. Então, no adjunto adverbial de instrumento, eu coloco crase para evitar ambiguidade. Vejam esta. Lavei a roupa, a máquina. É a mesma máquina dali de cima. Agora eu pergunto, há ambiguidade aqui? Não. Aqui está claro, óbvio, evidente, ululante, que máquina é um adjunto adverbial de instrumento. Aqui não há dúvida alguma. Se não há dúvida, eu não coloco crase. Eu só coloco crase se houver ambiguidade. Não há ambiguidade mais, porque está bem claro que eu lavei a roupa usando a máquina. Vejam esta. Cortei o papel à mão. Qual foi o instrumento utilizado para cortar o papel? A mão. Agora, quando eu digo cortei a mão, o que é que vocês entendem? Ah, podem entender duas coisas. Eu posso ter usado a mão para cortar alguma coisa, e aí é instrumento. Ou eu posso ter me ferido, aí é um objeto direto. Olha que interessante. No instrumento que causa ambiguidade, eu coloco crase. No instrumento que não causa ambiguidade, eu não coloco crase. Simples, não? Então, anotem isso. Só haverá crase no adjunto adverbial de instrumento se houver ambiguidade. Só haverá crase no adjunto adverbial de instrumento se houver ambiguidade. Só haverá crase no adjunto adverbial de instrumento se houver ambiguidade. Vamos lá. Mais uma curiosidade para nós.
Vejam isto. Saiu a francesa. Quando vocês leem saiu a francesa, o que é que vocês entendem? Isto mesmo, a mulher natural da França retirou-se. Aí alguns vão dizer, eu estava pensando em outra coisa, Aguinaldo. Eu estava pensando em saiu de fininho, saiu de mansinho. Vocês estavam pensando nisso, olha. Saiu a francesa. Vejam só. Quando eu coloco acento grave, eu estou indicando o modo como se sai. Quando eu coloco só o artigo, francesa é a mulher natural da França. Saiu a francesa. A mulher natural da França se retirou. Saiu a francesa. Saiu de fininho. Muito legal, não? É o contexto que vai definir se há crase ou não. Vejam isto. Matar a fome. Matar a fome. É o mesmo que matar a fome? Sim ou não? Não. Matar a fome, isso é objeto direto. Comer até saciar-se é o que nós vamos fazer quando chegarmos a casa hoje. Vamos juntar tudo que sobrou nas panelas, né? E comer de escumadeira na frente da TV, chutando o cachorro, dizendo, sai daqui que não vai sobrar. E matar a fome é deixar morrer sem dar alimento. É matar de fome. Ora. Vejam esta. João cheira a gasolina. Ele é frentista ou ele é viciado? Depende da crase. Se eu colocar a crase, ele é frentista. É o modo como ele cheira. Agora, se eu não puser a crase, o que o cara faz? Bota o nariz na bomba e aspira, né? Cheira a gasolina. Olha só. É a crase mudando a índole de uma pessoa. João cheira a gasolina. Ele é um trabalhador num posto de combustíveis. João cheira a gasolina sem crase. Ele precisa de ajuda. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Não. Com isso, então, nós encerramos de vez a nossa querida crase. Tá certo? Essas últimas curiosidades que acabamos de falar são resolvidas pelo contexto, sempre pelo contexto. Então, não pensem que a crase é só uma questão de decorar a regra. Nós vimos que não. Crase é uma questão de bom senso, de observar a existência de preposições e a existência de artigos e pronomes demonstrativos. Tá bem? Lembrem-se, como eu sempre digo, se houver dúvida, mandem para os nossos plantões e nós vamos resolvendo. Vamos fazer agora uma pausa para um café e daqui a pouco voltamos com um assunto novo para vocês. Até já!